iniciar aqui o nosso webinar. Vou partilhar aqui o meu ecrã. E neste webinar estamos a apresentar os concursos da UB, que acontecem todos os anos, mas este ano acontecem com uma cara nova. Então, o que é que nós decidimos fazer este ano? Decidimos alargar o concurso para decorrer durante vários meses. E decidimos também que iríamos acompanhar todos os interessados e todos os projetos ao longo deste percurso. Ou seja, queremos abrir a porta a todas as escolas, quer utilizem o GU ou não, e queremos abrir a porta a todos os criadores. E foi isso, e foi para isso, com esse objetivo, que criámos aqui os concursos do ano. E decidimos criar os concursos por várias fases, para também nos permitir a nós e a vocês ter mais claro o que é pretendido em cada fase e conseguirmos apoiar em todas as fases. Então, a primeira fase é o planeamento. E o que é isto do planeamento? Nós vamos identificar um problema que existe na nossa escola, na nossa comunidade ou no mundo e vamos pensar numa possível solução. E é só isto. É o mapa da ideia que eu já vou mostrar a seguir, mas é nós pensarmos aqui num problema relacionado com um ODS e este ano, para abrir ainda mais a porta, pode ser qualquer ODS. Por isso, eu vou pensar num problema na minha escola, na minha localidade, no meu país ou globalmente, num problema, como é que isso se relaciona com um ODS e vou pensar numa ideia. Portanto, a primeira fase é só esta. A segunda fase é a fase da execução. Depois de eu pensar no problema, de pensar na minha ideia, vou começar a executá-la. E vou executá-la. Como é que eu vou executar? Com um objeto ou com um projeto, que já vamos lá mais à frente a seguir explicar o que é cada um. E depois de termos estes protótipos, estes inícios de projetos ou de objetos, vem a fase, vamos enviar esta informação toda, Marta, vem a fase de acompanhamento e de mentoria, onde vamos pegar com os nossos mentores, vamos pegar em cada projeto e vamos ajudar a melhorar estes projetos até chegarmos a setembro, aqui setembro, outubro, onde vamos ter a nossa final e vamos decidir quem será o vencedor. Ahm, estas fases têm aqui datas, mas são apenas as datas em que nós vamos estar a comunicar sobre o tópico. Ou seja, por exemplo, se vocês quiserem fazer a fase um e a fase 2 e entregá-la em maio, estão absolutamente à vontade para o fazer. Ou seja, até ao período da final, podem entregar todas as fases. Nós aconselhamos que as façam espaçadamente e que as tentem executar como está aqui no planeamento, porque nós próprios depois, por exemplo, a fase um agora até vamos alargar mais um bocado, mas na fase 2 vamos estar a ajudar os projetos, ajudar na criação dos protótipos. Na fase 3 vamos estar focados no acompanhamento e na melhoria dos projetos ou dos objetos. Por isso tem todas as vantagens em seguir estas datas. Mas também sabemos que a vida de professores tem muitos imprevistos, por isso, até chegarmos aqui aos meses finais, se quiserem entregar de uma vez as fases todas para trás, também o podem fazer. Então, qual é que é esta primeira fase onde nós estamos agora do planeamento? Este é o entregável, da primeira fase. É um mapa da ideia, que é a minha ideia, que esta é do objeto, mas a do projeto é bastante similar.
em que nesta ficha de planeamento eu vou só mencionar qual é o nome do objeto, aqui o nome do utilizador, se é feito, se foi só um aluno, se foi em dupla, se foi a turma, qual é que é o tema do ODS ou problema da vossa região que vocês escolheram, uma breve descrição deste objeto reutilizável, os materiais que vão utilizar e outros aspectos que achem relevantes. Por isso, nesta primeira fase, é só isto que estamos a fazer. Nós estamos a planear aquilo que vamos executar, estamos a pensar sobre aquilo que vamos fazer. Depois passamos para a segunda fase, que é a execução. Ou seja, eu primeiro penso, depois vou executar e depois, quando estiver a executar, até à final, vamos ter várias sessões de acompanhamento e de melhoria destes projetos para serem, para torná-los aqui o melhor possível para a final. Durante estas fases de acompanhamento, vamos ter aqui várias masterclasses que vamos anunciar brevemente também. Irão receber toda esta informação por e-mail, desde a Fundação Melbourne, Montepio, a Siemens, que vem-nos ajudar desde a fase do planeamento até à entrega dos projetos, como é que eu consigo planear, como é que eu gero ideias, como é que eu sou inovador e depois toda a mentoria mais técnica, também por parte da U, ligada aos projetos. Vamos ter vários webinars sobre o Box, como é que eu consigo criar projetos facilmente, como é que eu, da minha ideia, consigo materializá-la num projeto dentro da plataforma, ou por outro lado, como é que da minha ideia eu consigo fazer um objeto reutilizável. E uma novidade para este ano também é que continuamos a ter as três categorias principais: professor do ano, objeto reutilizável e projeto do ano, mas posso já adicionar que estas são as categorias principais, mas para além destas categorias vamos ter mais cerca de 20 categorias, por isso vão existir muitas categorias e muitos prémios que vamos estar a oferecer este ano e qualquer aluno tem a oportunidade de vencer. O professor do ano, as candidaturas ainda não abriram, mas vão abrir brevemente, e aqui o professor pode se autocandidatar ou pode candidatar outro professor, e com base nas histórias dos professores, nós vamos premiar aquele professor que nós achamos que inspiraram os seus alunos, que ofereceu uma melhor qualidade de educação, independentemente do meio ou do método utilizado. Depois, aqui nos objetos reutilizáveis, vamos ter várias subcategorias: iniciados, aventureiros e exploradores, com base no ciclo de ensino, para poder diferenciar dos vários estágios dos alunos. Portanto, um objeto reciclável é um objeto que eu crio fisicamente com materiais recicláveis, e aqui é um projeto, o Box, dentro da nossa plataforma, programado como blocos. E aqui também vamos ter subcategorias: iniciados, aventureiros e exploradores, sendo iniciados primeiro e segundo ciclo, e por aí fora, para diferenciar as várias etapas e estágios dos alunos. Por isso, se vocês acharem, mas os meus alunos são iniciantes na UP, não têm muita experiência, estes projetos é complicado. Vamos ter muitos webinars e vamos conseguir, ou seja, eles vão estar a competir com alunos no mesmo estágio. Ou seja, um aluno do primeiro ciclo não vai estar a competir com um aluno muito mais avançado. Vamos conseguir diferenciá-los depois cá dentro e vai ser depois muito mais justo. Vão estar a competir dentro do mesmo estágio e depois qualquer um pode ganhar.
Para vos ajudar também, na nossa página dos concursos do ano, esta é a página dos concursos, mas vão receber também, nós temos um pequeno separador que diz All de vencedores. E de forma totalmente random vão aparecer todos os vencedores dos concursos do ano eh, até agora. Ou seja, vocês podem ver aqui um projeto, um objeto, um professor do ano, aqui um outro objeto, outro professor, outro projeto, e podem ver, ok, vencedores do passado, o que é que eles fizeram, que ideias é que tiveram, como é que criaram, e podem tirar as vossas próprias ideias também aqui de vencedores passados. De referir, temos professor do ano, objeto e projeto, e para além destas categorias, vamos ter mais categorias para alunos e professores, cerca de 20. Vão ser muitas categorias. E não foram só as categorias que aumentaram. Os prémios também tiveram aqui um aumento muito significativo. Tiveram cerca de 10% de aumento este ano. Então, os vencedores destas categorias, de professor, objeto e projeto, vão receber aquilo a que nós chamamos um kit tecnológico, que vai incluir um tablet, um microbit, um robô microbit, um robô Mic Designer, um kit de energias renováveis, bilhetes para a ciência viva, Oceanário Zoo, merchandising Hugo e mais ainda. Ou seja, é um aumento bastante significativo também em relação ao passado. No passado, costumávamos só oferecer um robô, era mais um prémio simbólico, e agora já é um prémio bastante substancial para professor, objeto e projeto, em que professor do ano será só um, mas objeto serão três objetos a receber este prémio, e projeto do ano serão três projetos também a receber este prémio. E depois vamos ter mais prémios para todas as outras categorias. Mas este vai ser o prémio principal. E para vos ajudar também, aqui em todas estas criações, nós temos, na nossa box, temos várias sprites personalizadas que podem usar também. Temos aqui a Alfama, o Porto, Guimarães, são só alguns exemplos. Aldeias do Xisto, Setúbal, Ria Formosa. Nelson, aqui ficou a faltar Condeixa, mas já vou tratar disso, mas a região centro está aqui representada. Alentejo, Serra da Estrela, Coimbra, Braga, Monsanto, de onde a minha mãe é originária. Se tiver aqui alguém de Monsanto, olá, excelente, excelente terra. Fundão, Berlengas, Leiria, ou seja, todas as localidades estão representadas na plataforma. Se vocês quiserem criar um projeto, identificarem um ODS da vossa região, podem-no personalizar muito com todos estes recursos que existem dentro da Box. E agora, um professor que o ano passado acho que ganhou um prémio pela quarta vez consecutiva, que todos os anos participa muito afincadamente nos nossos concursos e que é um excelente professor que promove aqui a UB e os nossos concursos e está sempre presente e nós estamos muito gratos por isso. Por isso nós hoje convidamos aqui o professor Nelson para nos falar mais sobre os concursos, a sua, a sua experiência, como é que é a experiência dos alunos, mas melhor que eu é que o professor Nelson para explicar isto tudo. Já estou no ar, não é? Boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Mais uma vez estamos aqui perante a Hugo e venho aqui, digamos que, falar sobre a minha experiência, de como é que foram os concursos e, sobretudo, os resultados que nós obtivemos devido à participação nesses concursos. Pela minha experiência, os concursos não é necessário uma grande
um grande empenho, porque basta participar no dia a dia com as aulas, as próprias aulas da UBU, e já vamos ver que eu tenho uma apresentação preparada para isso. Dão-nos muitas ideias para essa participação, quer para o objeto físico, quer para o projeto digital, no box. Então eu vou aqui começar por apresentar, portanto, uma apresentação que eu fiz. Não sei se estão já a visualizar essa apresentação. Estamos, sim, senhora. Portanto, eu dei aqui o título Dicas e Resultados, ou seja, vou indicar aqui algumas dicas, algumas, digamos, estratégias que podemos usar no dia a dia com os alunos e depois, finalmente, os resultados que nós podemos obter, quer com a utilização da UBU no dia a dia, quer quanto à participação nos concursos. Então vamos lá. Então aqui, digamos que eu fiz aqui um infográfico em que eu resumi propriamente aqui o que o Tiago esteve a dizer, utilizando aqui a IA, que é o a Notebook LM. Digamos que já vamos ver que é importante a utilização desta ferramenta de IA. Pode ser um recurso extra além da UBO que nós podemos utilizar com os nossos alunos. Portanto, aqui temos aqui então a fase de planeamento, a fase de execução e a fase final de melhoria. E depois temos a fase final em que há o reconhecimento e os prémios do kit tecnológico. Portanto, não sei se o Tiago concorda, acha que aqui o Notebook LM fez um bom trabalho. Como tudo a IA também não é perfeita, não é? Mas o Tiago, como é representante da UBO, qual é a opinião sobre este infográfico? Está ótimo, Nelson. A IA não é perfeita e muito menos nós. Portanto, mas nós temos desculpa de ser imperfeitos, não é? E a inteligência artificial não podemos desculpar assim muito, embora seja feita por humanos, não é? Então é assim, então temos aqui então as fases todas que dá uma ideia de como é que nós podemos fazer. Portanto, identificamos um problema da comunidade, criamos um mapa da ideia, depois a partir daí criamos, vamos tentar dar uma resposta, criando um protótipo digital ou físico. E finalmente temos então aqui assim a fase de melhoria. E penso que desta vez foi uma boa opção o Bu ter feito esse acompanhamento, portanto, passo a passo, porque isso é muito importante, portanto, para tirar algumas dúvidas e aperfeiçoar os projetos que nós vamos apresentar. Portanto, então temos aqui então a fase 1 de planeamento. Como o Tiago disse, portanto, nós podemos começar por identificar um problema da comunidade e a partir daí criar um mapa, um infográfico. Como é que fazemos isso? Vamos observar, portanto, o que se passa na realidade. Podemos partir de uma exploração guiada apresentando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através de infografias, mapas mentais e exemplos locais. Aqui podemos, já vamos ver, recorrendo ao Notebook LM, e relacionar essas situações, portanto, do dia a dia com os ODS correspondentes. Portanto, suponhamos que eu tenho na minha localidade o problema do lixo que se acumula nas ruas ou poluição que existe de fábricas. Portanto, a partir daí, nós vamos partir para um debate em sala de aula, onde com os alunos vamos apresentar possíveis soluções para esse problema. Estamos aqui a ver novamente o Notebook LM em ação, infográficos gerados com IA, portanto, em que portanto, fez um infográfico, o Notebook LM gerou um infográfico para os 17 ODS, fez, digamos, um resumo que é importante os alunos também terem uma referência visual, portanto, sobretudo os alunos destas idades. É importante a visualização das ideias. E temos aqui também o caso, por exemplo, da poluição em Condeixa, o caso Indoliva. Neste caso, temos aqui uma fábrica de azeite e eu utilizei uma notícia para gerar este infográfico. Portanto, podemos partir perfeitamente de uma notícia local e, como bem, gerou aqui um infográfico em que também apresenta algumas estratégias e soluções.
quer pela via judicial e fiscalização, quer através, por exemplo, de modernização tecnológica. Por exemplo, instalação de filtros de partículas, etc. Também passando pelo diálogo. Então, quanto ao protótipo físico, portanto, agora estivemos a falar de uma ferramenta extra Hugo, mas podemos usar a própria Hugo para nos ajudar nestes concursos. Quanto ao protótipo físico, penso que já fizeram a maior parte dos professores Hugo, já passaram por esta parte da atividade de robôs reciclados, ou se não estão próximos de fazer esta atividade. Portanto, tem cá um desafio offline, em que os alunos têm que planear o seu próprio robô, têm que indicar os materiais que utilizam e depois fazer um plano do robô. Portanto, esta pode ser uma dica, usar, portanto, um desafio offline para criar o protótipo físico. E, a partir daí, fazer a ficha de planeamento, preencher uma ficha de planeamento. Eu tenho aqui imagens de umas fichas que eu criei para os alunos do primeiro ano, não são alunos do primeiro ano, criaram robôs com materiais reciclados. Portanto, estão a ver aqui do lado direito em que os alunos apresentam as fichas, fizeram os desenhos, utilizaram os materiais que foram utilizando. Aqui neste caso, até achei engraçado que o aluno colou os materiais. E depois, a partir digamos, destas fichas individuais de planeamento, podemos então fazer a ficha de planeamento para o concurso. Não sei se o Tiago tem alguma coisa a dizer sobre isto. Portanto, temos aqui o nome, podemos reutilizar estas aulas, estes desafios, para preencher, portanto, esta ficha de planeamento, que depois podemos submeter para o concurso. Poderei a Aqui criatividade de também. usar de colar mesmo os objetos. Aqui neste Sim. caso, o aluno já utilizou outra estratégia, fez o desenho. Portanto, os materiais que usei para o meu robô, portanto, desenhou, e tal como imaginou o robô, também penso que fez uma colagem do robô. E depois podemos utilizar, estas fichas para preencher estas fichas que depois iremos submeter para o projeto. Aqui agora, temos então a seguir a criação do protótipo digital na box ou físico com materiais recicláveis. Portanto, neste caso, é a fase da execução. Como é que vamos fazer? Portanto, até agora estivemos a fazer o planeamento. Agora vamos executar para encontrar soluções, em que os alunos individualmente ou a pares transformam a ideia num protótipo físico. Neste caso, eu dei aqui um exemplo, até utilizando os robôs que nós fizemos no desafio offline, construir o robô reciclado. Neste caso, podemos utilizar, por exemplo, os ODS, Saúde e Bem-Estar e Ação contra a Mudança Global do Clima. E, portanto, o aluno, e agora vou aqui apresentar um robô que um aluno criou, por exemplo, para o caso da recolha de lixo. Portanto, vou aqui colocar em ecrã inteiro. Portanto, o aluno inventou um aspirador ecológico, portanto, capaz de recolher os papelinhos que existiam espalhados. E pode muito bem ser perfeitamente usado em casa. Por exemplo, para apanhar as migalhas da mesa, etc. Pronto. Neste caso, temos aqui este exemplo. Agora, quanto ao protótipo digital. O protótipo digital também podemos fazer a sua integração nas aulas Hugo. Também podemos partir, por exemplo, o, dos ODS e também, neste caso, podemos recorrer à IA, neste caso ao Notebook LM, para elaborar as tais infografias ou mapas ou resumos para fazer, portanto, dar ideias de como é que podemos usar, portanto, soluções para os problemas do dia a dia. Mas também podemos utilizar a própria Hugo para criar esse protótipo digital, onde, através dos projetos da comunidade, como o Tiago já referiu, podemos ir aos projetos da comunidade e inspirar-nos para fazermos, por exemplo, ver que tipos de projetos é que existem, não é? E depois, nesse caso aí, vamos fazer a clonagem desses projetos com os nossos alunos.
Também podemos, por exemplo, utilizar os desafios que existem nas próprias aulas. Por exemplo, temos aqui o desafio dos oceanos sem sacos de plástico. Portanto, se eu clicar, não sei se estão a ver, eu entro aqui no desafio, podemos fazer com os nossos alunos os desafios, portanto, passamos, próxima atividade, um amigo recolhe o lixo, vamos passando pelas imagens, vamos dialogando com os alunos. Modos, por exemplo, de responder aos problemas, por exemplo, da falta de luz, como é que as pessoas conseguiram, por exemplo, neste caso, transformando garrafas de plástico em lâmpadas. Portanto, passando para a próxima atividade, temos os talheres comestíveis, não é? Para evitar o problema da poluição dos plásticos, dos talheres de plástico. Depois temos embalagens solúveis. Portanto, isto são aqui tudo o que está na UBO. Portanto, isto está tudo na UBO. Portanto, neste caso, são os desafios. E depois temos finalmente o projeto. Neste caso, um caixote de lixo flutuante. E depois no projeto temos o projeto para fazermos com a ajuda dos alunos. Os alunos podem fazer este projeto e daí podemos retirar ideias. Daí podemos retirar ideias para, portanto, o projeto digital na UBox. Continuando com a apresentação. Nós temos agora, por exemplo, também podemos, portanto, na Ubox podemos selecionar o tipo de projeto que queremos. Ou podemos fazer uma animação, um jogo. E, portanto, como vimos, podemos inspirar nos projetos da comunidade. Ou os que estão destacados, ou da escola, ou das turmas, etc. Importante nesta integração nas aulas UBU, portanto, quer nos projetos digitais, quer nos projetos físicos. Promover trabalho a pares. Neste caso, temos aqui uma dica que é o melhor aluno ajuda sempre com o que tem mais dificuldade. E é neste intercâmbio que os projetos avançam e começam a ser, a objetivar-se. Vamos falar agora sobre os resultados portanto, da participação nestes projetos. Por exemplo, o facto de eu ter participado em muitos destes projetos. Sobretudo, por exemplo, o envolvimento familiar, no caso do objeto reutilizável. Portanto, como viram, o aluno levou, portanto, o robô. Esse robô teve já também uma intervenção em casa em que os próprios pais ou familiares contribuíram também com o aluno, fizeram também a construção, planearam esse robô, construíram esse robô em casa. E depois aqui está um exemplo de como eu, antes de fazer essa atividade do objeto reutilizável, eu fiz uma reunião com os pais em que expliquei, com os encarregados de educação, em que expliquei, por exemplo, que o objetivo era criar um objeto reutilizável, como é que eles podiam ajudar os alunos, que materiais é que podiam usar, dei alguns exemplos, utilizei alguns robôs que já tinham sido elaborados no ano anterior e os pais depois com os alunos fizeram em casa esses projetos. Isso é importante também essa partilha entre pais e alunos e depois também a relação entre família e escola. Portanto, esses resultados são muito importantes. Depois, outros aspectos positivos da participação. Neste caso, estes projetos são importantes, assim como as aulas Hugo, sobretudo por promoverem o trabalho em equipa. Portanto, na liderança, em que há um aluno, portanto, que, digamos, que dá as ideias, e que orienta os outros que têm mais dificuldades, de responsabilidades, de autodisciplina, e além disso contribuem para uma melhoria académica, portanto, porque ajudam a desenvolver competências interdisciplinares, aumentando a concentração e diminuindo o stress, porque são atividades em que eles, portanto, gostam sempre de participar e muitas delas não são, portanto, offline, em que eles não usam os computadores. Portanto, são atividades manuais e que isso é importante para diminuir, portanto, o stress. E depois isso vai se refletir, portanto, na melhoria do desempenho escolar. Além disso, como vimos, também o envolvimento da comunidade, depois dos robôs serem elaborados, esse objeto reutilizado ser elaborado, podemos fazer uma exposição na escola
em que os pais depois, ou no final do ano, ou no final de um semestre, ou no final de um período, podem visitar, portanto, essa exposição e trocar ideias. E até inclusivamente podem fazer um concurso interno de ver qual é que é o melhor robô, o robô mais criativo e depois eleger o robô da exposição, ou o robô do agrupamento. Portanto, como vimos também estas atividades offline sem computador promovem o exercício físico e a libertação dos alunos, portanto, da dependência dos ecrãs. É um elemento, como estamos sempre a falar, que os alunos também têm que ter um bocado de, digamos, não estar sempre agarrado aos ecrãs, têm um momento em que eles deixem os ecrãs para participar em atividades físicas. Esta é uma excelente oportunidade. Além disso, temos então que os prémios, sobretudo os prémios que nós, só o facto de nós participarmos é um prémio, não é? Mas também se ganharmos na melhor, porque temos uma valorização, reconhecimento, e esse reconhecimento poderá ser um estímulo para a criação de novos projetos e tem impacto na própria comunidade e no agrupamento, porque contribuem para a construção de uma identidade própria, não é? Neste caso, o facto, por exemplo, de um aluno participar com um projeto e esse projeto, por exemplo, do robô reutilizável, do objeto reutilizável, ganhar a nível nacional, isso é importante para a imagem do agrupamento e da própria comunidade. Assim como pessoalmente também, eu como ganhei os prémios, também senti que isso foi importante, sobretudo porque, digamos, os alunos, os encarregados de educação, viram em mim um professor empenhado e até inclusivamente me dão o nome de professor Hugo. Já não tenho o nome próprio de professor Nelson, é o professor Hugo. Portanto, isso é importante na tal criação da identidade. E penso que foram mais ou menos estas dicas que eu dei e os resultados, e falei dos resultados. Não sei se o Tiago pretende saber mais alguma, que eu falo em alguma coisa, ou se há alguma questão queiram pôr os participantes. Obrigado, Nelson. Foi tudo muito claro e gostamos aqui muito da sua experiência, do professor Hugo e a forma como partilhou a sua experiência, desde a geração aqui da ideias, ao planeamento da ficha, até à fase final aqui de construção e de reconhecimento. Muito obrigado aqui Porque pela sua partilha. Porque a minha ideia era querer transmitir o facto de este concurso é um concurso que surge naturalmente das próprias aulas. Não é preciso estar a dedicar-nos a participar no concurso, porque basta participar nas aulas do dia a dia para participarmos no concurso. É só isso, essa é a Isso ideia mesmo, que eu pretendo transmitir. Porque muitas vezes isso penso, mesmo, participar num concurso dá muito trabalho porque eu tenho que dedicar a fazer isto. Não, basta fazer as aulas Hugo para termos ideias que depois podemos submeter a concurso. isso mesmo. E nós não queremos dar trabalho às pessoas, as pessoas já têm muito trabalho. Nós estamos aqui para ajudar na implementação deste e de outros projetos. E aqui também entram estas fases de acompanhamento. Se tiverem dúvidas, questões, se precisarem de ajuda, ao longo de todos estes meses vão sempre existir webinars, sessões de melhoria, sessões de acompanhamento. Vai estar sempre a UB e os nossos parceiros aqui deste lado e a comunidade para vos ajudar a participar. E eu, para Eh, ajudar os professores, criei tipo um guia rápido de utilização do Notebook LM, que depois irá ser partilhado com a Hugo, vai partilhar depois esta apresentação com todos os participantes, para os professores depois terem mais uma ferramenta extra para participarem no concurso, para criar infográficos, que são importantes. Infográficos, apresentações, não é só infográficos, muitas coisas que se verificarem é uma ferramenta que está integrada no próprio no Google, basta ir ao Gmail, entrar nos 9 pontinhos, assim como o Classroom está lá.
o Notebook LM. Portanto, é uma ferramenta que não precisamos de pagar. Na forma gratuita tem, portanto, podemos criar cerca de 50 infográficos. Portanto, que é um limite já aceitável. E penso que é uma mais-valia para todos os professores poderem usar com os alunos. E, agora, iria abrir aqui para perguntas que vocês tenham, dúvidas, questões. Escrevam aqui no chat ou peçam para falar, que nós também autorizamos. Mas ia abrir agora aqui para as vossas questões ou comentários. Entretanto, Eu vou Nelson, deixar de partilhar, não é? Vou força, deixar de força. partilhar. Entretanto, Nelson, temos aqui a professora Eunice a dizer que acompanha o seu trabalho e que diz que os alunos e os pais envolvem-se e que é uma grande motivação para as aulas. Pois, portanto, foi precisamente numa das turmas da professora Eunice, que ela é a minha colega no meu agrupamento, que eu fiz a tal reunião com os pais, digamos, uma apresentação da UBO, e também pedi a colaboração. Aí está, mais um caso em que nós também podemos pedir a colaboração dos pais, sobretudo no objeto reutilizável, para depois participar nos concursos. Portanto, não é só propriamente fazer na escola, mas também os próprios pais são envolvidos no processo. Isso também é uma mais-valia. Uhum. E não se esqueçam, agora não é preciso já pensar na fase final, no projeto final. Agora vamos pensar no problema e como é que o queremos resolver e fazer uma ficha sobre isso. E a segunda fase é que vamos começar já a criar alguma coisa, mas agora é só pensar num problema, pensar numa solução. E depois, nós, o BU, e aqui os professores, a comunidade, os parceiros, vão estar aqui prontos para vos ajudar a concretizar esse projeto ou esse objeto. Todas as informações, a apresentação do professor Nelson assim como a gravação do webinar, vai tudo seguir por e-mail. Amanhã vão receber estas informações todas. Pronto, e não se esqueçam de fazer as vossas perguntas, comentários. A professora Manuela também subscreve o que disse a professora Eunice. Temos aqui muitas pessoas de Condeixa neste webinar. É um bom sinal. Vamos ver se quando deixa participar em força no concurso. Já estou à espera de receber aqui dezenas de fichas de acompanhamento daqui de planeamento de Condeixa amanhã. Podem acompanhar estas novidades todas através da página oficial, que também vamos enviar amanhã. Tem lá as fichas da fase um e da fase 2. Agora estamos a comunicar e a ajudar na fase um, mas relembrando que a qualquer momento podem fazer todas as fases. Agora, o acompanhamento que existe é para a fase um. Depois, brevemente, vai entrar a fase 2, em que vamos entrar na execução. E vamos ter aqui um webinar sobre objeto e um webinar sobre projeto. E depois, com os primeiros desenvolvimentos, vamos ter aqui as sessões de acompanhamento também com os nossos parceiros. Por isso, reforçando o que o professor Nelson disse, isto consegue se integrar perfeitamente no nosso dia a dia. Existe aqui uma grande comunidade, já há muitos projetos e objetos feitos que podem facilmente ver, ganhar inspiração, criar a partir daí. E a comunidade UB vai estar aqui sempre deste lado para vos ajudar. E se não houver mais questões, acho que vamos terminar.
Sim, Hum, ainda é bom pensar, não é? Estamos na fase ainda de início, é natural não haver assim dúvidas. é, é. Mas para já, Professor, eu penso que a partir de agora já vão começar a ter ideias e depois vão começar a questionar e a pedir o acompanhamento da U na realização dos projetos. e nós vamos estar aqui deste lado. Professor Nelson, muito obrigado mais uma vez aqui pela ajuda no webinar e por todas as participações aqui nos nossos concursos. Obrigado, Ficamos sempre eu. muito gratos quando o professor Nelson participa. E aqui o nosso objetivo é ter mais professores como o professor Nelson. E vamos lá chegar. Ahm, obrigado, professor Nelson. Obrigado a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que vão assistir depois a esta gravação. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, até a próxima.